das melhores. Vamos cuidar dessa terra que é de todos nós. Partidos aí se movimentando, alguns ficaram no meio do caminho, outros nem chegaram a ficar no meio do caminho. E olha que hoje tem papo para a igreja aqui também, né? Para pastor, para padre. Agora, o importante é você manter a calma. Nós temos que manter a calma. E é um momento muito delicado, né? Estamos vivendo hoje. E hoje eu queria até mandar um abraço aqui, sabe, especialmente para o Dinho, né? O produtor do programa. Ele sempre um cara assim eficiente, um cara assim capaz. E hoje até chegou cedo aqui com a gente, né? O pessoal que está aqui com a gente, o diretor aqui do programa, que está organizando toda essa programação que vocês estão assistindo, o Evandro, e a turma que está aqui, né? Os cinegrafistas. E especial para você que está aí assistindo o programa Rondônia da Gente, todo o estado de Rondônia, preocupado já, quem que será o seu governante. Tenho certeza que você está preocupado quem governará esse estado. Eu já estou. Eu acho que hoje os cidadãos rondonienses precisam se preocupar, porque eu acredito que as empresas desse estado, você que paga seu imposto, né? Eu acredito que todos os órgãos, ou o Ministério Público Federal, como eu tenho falado aqui, o Ministério Público Estadual, né? A OAB, representada hoje por um advogado que está aqui comigo, junto com o Massude, né? Hoje nós queríamos fazer diferente o programa. Eu ia trazer aqui um grupo de jovens que lutam, já se mobilizam aí, tratando da ficha limpa. E na frente da camisa, ficha limpa, atrás, ficha suja. Pra você ter uma ideia, mais de 340 mil fichas sujas em nosso país, né? E Joaquim Barbosa já foi. Joaquim Barbosa já, né, foi mesmo, e parece que já, os trabalhadores do nosso país já começaram a trabalhar. É isso mesmo. Nós já temos aí Disseu, né, e tantos outros aí que foram envolvidos no mensalão, já estão trabalhando. Eu não quero aqui fazer julgamento nenhum, nem devo, nem posso. Agora, o interessante é que depois de Joaquim Barbosa, que ele saiu, aí parece que soltou o negócio lá em Brasília, a coisa ficou folgada lá, ficou fácil. Até os seus colegas lá, ministros, né, parece que, olha, é o momento, né, acho que o ministro estava, né, é aquela conversa fiada que você sabe. E eu acredito que aqui em Rondônia não é diferente não, viu? Muito ligado. Eu encontrei um amigo agora há pouco, vindo para cá, e ele falava sobre um candidato desses que nós temos aqui em Rondônia. Olha, Marcondes, a filha desse candidato foi pedido para se retirar da faculdade. Vou dar o nome aqui do candidato, porque eu não sou louco, né? Quero ser processado. Mas por que será que a filha desse candidato foi pedido para se retirar dessa faculdade? Será que a figura pública dele, né, prejudicou a filha estudando, né, na faculdade? Será que... Olha, é delicado. Agora, o que me preocupa hoje? Falando sério, gente, é a responsabilidade do cidadão. Tenho conversado com pessoas que estão vindo para cá, investindo nesse estado. Diz que é uma vergonha, principalmente a cidade de Porto Velho. Diz que está uma vergonha. Essa cidade aqui é abandonada, parece que ninguém cuida dela. E eu falei, não, calma, o prefeito disse que vai fazer, o prefeito disse que vai resolver aí. Então, se esperamos que o prefeito realmente cumpra esse papel. Claro, o prefeito pegou uma bomba, né? Pegou aí um problema muito sério, né? Um prefeito que saiu, deixou aí um monte de problema, é sempre assim. Mas esperamos que agora haja essa organização, principalmente aqui em Porto Velho. É o que eu espero. Então eu queria já pedir aí que você ligasse para nós aqui. Hoje o tema é ficha suja, ficha limpa. Eleições 2014. Será que você tem a responsabilidade de votar? Ou você vai ser omisso e dizer, olha, não tem nada a ver com política, não quero saber da política. Hoje vamos tratar sobre esse assunto. Eu trouxe aqui, queria aproveitar já, dar boa noite para os meus convidados. Trouxe aqui um advogado. Queria, inclusive, dar boa noite para o Massude e pedir que o Massude já apresente nosso convidado hoje. Boa noite, Massude. Boa noite, Marcondes. Boa noite a todos os telespectadores de Rondônia, de Vilhena, Guajará-Mirim. É com muita satisfação que a gente está aqui, falando de um tema tão delicado, né, Marcondes? Que delicadíssimo. A gente está prestes a um novo pleito e a seriedade que isso tem dos próximos 4 anos que a gente tem. A gente está falando de eleições majoritárias, onde nós estaremos trocando nosso presidente, 1/3 do nosso Senado, nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, nosso governador. E então o impacto disso na nossa vida não tem como dizer que não será pequeno.
E que não tem nada a ver com isso, né? Não tem como não tem como fugir do dia a dia e isso afetar a nossa vida. Tem a ver com isso, sim. Aquele dilema, eu acho que a gente já quebrou aqui no programa, que não se discute política, não se discute religião, a gente discute isso aqui. Sim, sim. Né, porque a gente acredita que isso faz parte da formação do Estado, isso faz parte do caminho de onde queremos chegar. Hoje teremos aqui para conversar conosco o Dr. Otávio César Viana. O Dr. Otávio é um advogado que eu conheço há algum tempo, respeito muito o trabalho dele, já vi ele atuando na parte eleitoral já algumas vezes, né? Então a gente entende que vai trazer boas informações para o nosso telespectador, explicando tudo o que vai acontecer nesse novo pleito. Nós teremos algumas diferenças, e eu acredito que de certa forma complementa o que a gente já tratou um pouco aqui com o Dr. Joaci e o Dr. Jefferson, se eu não me engano. Isso, professor de São Paulo, que estamos aqui, né? Professor de Minas Gerais. Perdão. Espírito Santo, não? Minas Gerais. Bom, enfim. São membros da OAB que trabalham diretamente com o direito eleitoral. Então a gente entende que a gente está falando da Lei Complementar 135, que determina exatamente a ficha limpa ou ficha suja. Nós tivemos agora esse final de semana o registro de praticamente... Massude é bacharel? Direito? Não, mas já estudei um pouquinho. Massude entende tudo um pouco aqui, viu, doutor? Tudo um pouquinho ele fala aqui pra gente. Impressionante. Sábado nós tivemos... É verdade. Sábado nós tivemos aí o registro das candidaturas, né, a apresentação da documentação de todos os candidatos e coligações. Acho que o pastor Marcelo, que esteve aqui conosco, certo, falou um pouco disso, e agora a gente vai dar sequência. Então, acredito que o TRE tem um momento de grande trabalho, o TSE também. Quero até aproveitar, Massude, te interrompendo. Doutor Otávio, nosso convidado aqui hoje, seja bem-vindo, doutor Otávio. Boa noite, Marcondes, boa noite, Massude, boa noite, senhores telespectadores. Agradeço aqui ao convite do nosso amigo Massude, do Marcondes, também apresentador desse programa, que tem um caráter instrutivo, né, de instrução da sociedade, de entretenimento também, um objetivo, né, que eu percebo, de trazer ao conhecimento da sociedade, da população, das pessoas de uma maneira geral, aquilo que é preciso para se ter numa sociedade uma consciência maior, né, de seres humanos que possam, em conjunto, desenvolver uma comunidade mais harmoniosa, voltada para o bem comum de todos, que, afinal de contas, tantas e tantas mazelas que existem na nossa sociedade e que somente existem ou por omissão de todos ou por falta de conhecimento também. Muito bem, doutor Otávio. O doutor Otávio falou uma palavra muito forte agora, né? A omissão. A omissão. Me deu até uma ideia aqui agora no programa. Vou mudar aqui o tema do programa. Omissão ou desenvolvimento? Escolha. Coloca aí, produção. Omissão ou desenvolvimento? Acho que é uma escolha que nós devemos fazer, não é, doutor Otávio? Sim, Marcondes, é um tema interessante, porque, só para complementar um detalhe aqui, algo que eu estava lendo de um filósofo brasileiro muito conhecido, o senhor Mário Sérgio Cortella, e ele falava que de uma palavra que hoje em dia ela tem um significado que é um pouco distorcido para a sociedade hoje em dia, é a chamada palavra idiota, que vem do grego arcaico e significa idioter, que é a palavra que era designada na antiguidade para se referir às pessoas que não se preocupavam com a vida pública, que somente se preocupavam com a sua vida privada, com a sua vida particular. Então, na antiguidade, essas pessoas eram denominadas de idiotas ou idioter. Muito bem, eu acho sem palavras. Eu não vou nem me dizer, eu não vou nem aqui colocar, eu vou fazer uso da minha pessoa, pedir licença a vocês, eu não me considero um idiota. Eu acredito que você que está em casa aí, nos assistindo, também não deve se considerar um idiota, ao menos um omisso, né? Quando eu falo de omissão, o doutor Otávio acho que explicou isso muito bem, nós estamos falando aqui dos hospitais que deixam de fazer certas cirurgias, que as pessoas estão morrendo aí, que você tem a ver, sim. Você tem a culpa nessa questão. Você sabia disso? Por que, Marcondes? Porque a verba pública que iria para aquele paciente fazer aquela cirurgia e não morrer,
um corrupto não levou essa emenda e essa emenda não chegou no hospital e aí o hospital não fez a cirurgia. Não é assim, doutor Otávio, mais ou menos? É isso mesmo, Marcondes. E complementando também, o que nós precisamos é trazer para si a responsabilidade. Muito de bem. tomar a coisa para si, que vem também de responder, de dar uma resposta para a coisa. Então nós precisamos dar uma resposta para essas mazelas. E essa resposta, caros telespectadores, ela se inicia dentro de casa, na sociedade e também no período eleitoral, que é uma grande resposta que a sociedade há de dar agora nesse pleito que se avizinha. Olha, eu queria que você participasse. Está aí o WhatsApp. Esse WhatsApp, olha, eu vou falar, se eu estiver errado aqui, doutor, você me corrige. O doutor pode corrigir a gente aqui hoje, viu, Massude? E o Face, né? O Face, você pode mandar, inclusive, seu vídeo para mim aqui, né? E pode ligar também, a produção deve colocar o telefone aqui direto conosco, né? Eu acho que o importante aqui é a gente esclarecer. Marcondes, eu estou tão feliz que eu não sou um idiota. Eu também. Eu acredito que você que está aí também deve estar feliz. Ou vai continuar dizendo que não tem nada a ver, né, e não quer saber de política. Eu acho que este é o momento que você deve se preocupar sim em escolher aí o seu deputado estadual, o seu deputado federal, o seu senador, o seu governador, né? Eu acho que esse é o momento. Buscar primeiramente, vamos já entrar nesse detalhe aqui, a questão de ficha limpa ou ficha suja. Será que ele pode concorrer às eleições? Olhar o histórico dele, né? Eu acredito que quando alguém vai comprar na loja do Massude, ele deve verificar lá o Serasa dessa pessoa, antes de comprar, não é isso, Massude? Ou você não verifica lá a ficha da pessoa? O político, eu acredito que é a mesma coisa nós devemos fazer hoje. Marcondes, sempre, né? É sempre necessário a gente ver o histórico do nosso cliente, né? A gente vai estabelecer uma relação de consumo, então é importante que exista idoneidade de todas as partes do negócio. Ao mesmo tempo, eu acredito que o cliente, quando vai na minha loja, ele vai no Procon, ver se tem muita reclamação sobre a minha loja e vice-versa. A gente espera que o cliente também tenha um comportamento idôneo e não vá fazer mau uso, né, do nosso serviço. Muito bem, a muito bem. política vai no mesmo E na sua caminho. empresa é uma política. É nossa política. E a gente discute política o tempo todo. A gente aprende que qualquer decisão nossa, eu acho que é muito, muito importante isso, ela é pautada na discussão. E isso é política. O TRE vai fazer, eu repito muito o TRE, Marcondes, porque a gente está num processo aí que o TRE vai estar recebendo todas essas pleitos de candidatura e ele vai facilitar um pouco já a vida do eleitor. Certo. Né? Que vai estar já... O Ministério Público Federal também está acompanhando isso. Eu estou vendo. Já foi feito uma estou grande vendo. limpa. Pode falar, doutor. Estou vendo. As instituições estão bem ativas, né? O momento ímpar, não é? No país, as instituições estão mais comunicadas, digamos assim, estão mais... cobradas também, né? A população começou a ir às ruas. A gente imagina que quem está jogando o nome a uma candidatura sabe do que vai acontecer dentro do TRE, dentro do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Então, é responsável por estar colocando o seu nome não só para a população, mas também para todas essas instituições Sim. que vão avaliar dentro da lei do ficha limpa e ficha suja. Sim, a grande questão é que muita gente, eu quero aqui trazer a responsabilidade nossa mesmo, mistura as coisas. Primeiro que o político ele tem que ter vocação para ser político, para começar. E depois não é um emprego. As pessoas confundem. O político é um servidor público, como qualquer outro servidor. Claro, tem aí, né, os seus privilégios hoje no país, mas assim, é essa responsabilidade que a gente quer trazer hoje aqui para você entender e cobrar nas urnas. Por isso que está aqui a OAB, representada pelo Dr. Otávio, né? Está aqui o Massude, que representa os empreendedores desse projeto. Está aqui eu, como cidadão e um simples apresentador, tentando transmitir e comunicar a você a realidade. Olha, esse final de semana, esse dia 5, teve aí muitos registros de candidaturas. Muitas candidaturas registradas no TRE. Eu queria agora, só para a gente começar esse debate, doutor Otávio e Massude, chamar a matéria para falar um pouquinho sobre isso antes. Vamos lá? Começou. A propaganda política já está autorizada e 5 candidatos devem concorrer ao cargo de governador. Confúcio Moura, atual governador, concorrendo à reeleição pelo PMDB, com a coligação Rondônia no Caminho Certo. Expedito Júnior, do PSDB, pela coligação Frente Muda Rondônia. Jaqueline Cassol, do PR, pela coligação O Respeito Está de Volta. Padre Tom, do PT, sem coligação, e Pimenta de Rondônia, do PSOL, pela coligação Frente Esquerda PSOL-PSTU.
Para o Senado, que terá uma vaga sendo disputada, 4 candidatos entraram com o pedido de registro. Outros 442 políticos pretendem concorrer aos cargos de deputado federal e estadual. Dos 30 partidos habilitados a protocolar pedidos de registro de candidaturas, apenas o PCdoB não apresentou candidatos. Após a divulgação da lista oficial, os candidatos que não tiveram os pedidos de registros protocolados pelas coligações ou partidos terão 48 horas para entrar com a solicitação individual. A partir daí, é feita uma conferência com as listas e com as certidões criminais, para que a candidatura seja certificada ou negada. Aí, ou seja, a largada, né? Nós temos aí um pleito agora, e eu acredito, doutor Otávio, que vai haver uma confusão muito grande aí, ainda jurídica. Eu acredito que vai haver, não vai? Sem dúvida, os últimos pleitos, né, eles vêm em parte sendo decididos no campo jurídico, né, perante os tribunais, envolvendo todas as esferas, né, do TRE local, do juiz eleitoral, do TRE, do TSE e do STF, inclusive, né, como foi o caso da ficha limpa, né, que aquela discussão em 2010 sobre a sua aplicabilidade naquele pleito. Vai ficar à vontade, doutor. Eu tenho até talvez complementando a pergunta. Sim, mas... Vamos começar a campanha. Regras de campanha para 2010, que a gente teve uma majoritária, e 2012, que a gente teve agora para prefeito. Vamos ter mudanças na regra eleitoral, o tipo de propaganda, o horário, isso tudo vai continuar da mesma forma que foi, poluição sonora, através das novas mídias que antes não existiam, que a gente fala Facebook, WhatsApp, esse montão de novas coisas. Vai ter mudança? Como é que, doutor, vai ser a mesma campanha que a gente teve ou vai ser diferente? Eu gostaria até, doutor Otávio, de compartilhar, Massoud, rapidamente, que o Ministério Público Federal, acredito que deve estar mandando para todos nós, né, informar. E aí o doutor procede aí informando. Aqui fala muito sobre a questão das enquetes, como o Massoud colocou, da poluição sonora, né, das sondagens de opinião, que nesse caso não pode ter o mesmo rigor das pesquisas eleitorais. E aí fala que são das manifestações espontâneas, né, que não obedece à metodologia, ou seja, os critérios pré-definidos. Aí aqui também coloca o seguinte, ponto. Por isso, após 5 de julho, são permitidas as divulgações somente das pesquisas eleitorais. Isso é um ponto importante, viu? Né? Que devem ser registrados junto à Justiça, já passou, né? E aí aqui também do registro da pesquisa eleitoral, devem ser informados vários atos. Por que eu estou colocando isso, Massoud? Porque vai surgir muitas pesquisas aí, não vai, doutor, agora? Vai surgir muitas pesquisas. Agora com essa nova resolução do TSE, ficou estabelecido a impossibilidade de se realizar aquelas sondagens, aquelas enquetes que eram realizadas sem uma metodologia científica, que é a metodologia utilizada para pesquisa eleitoral, que é utilizado pela matemática, estatística, né, que tem aproximação, tem responsável, é registrada perante os tribunais, né? Então, nesse pleito, somente pesquisas eleitorais, nada de sondagem e enquete, sob pena de aplicação de multas, né, e pesadas multas, inclusive. Olha, aqui o José Neto do Castanheira. Doutor, não temos boas opções de candidatos, pois todos os anos são os mesmos. Aí eu chego no ponto aqui, hoje, nosso amigo José Neto do Castanheira. A mudança que vai fazer é você, José. A mudança que vai você... olha, você tem o poder nas mãos de mudar. Eu acredito que é a resposta que o doutor Otávio vai dar. Ah, mas são os mesmos. Eu acredito que não. Nós temos aí uma renovação muito grande agora. O Brasil vive isso, não é isso, doutor Otávio? Pois é, José. Essa é uma resposta justa. É justa porque realmente o eleitor, muitas vezes, ele fica adstrito a determinados candidatos que são os profissionais da política, né? Todavia, cabe ao eleitor, como um ser consciente, como uma pessoa que se importa com a sua comunidade, com a sua sociedade, investigar a vida daquele político, conhecê-lo, saber realmente se ele tem esse trabalho dentro da política, que é um trabalho de se preocupar realmente com o bem comum, que por mais que alguns digam que seja hipocrisia, que seja falsidade, mas que o ser humano ainda, eu acredito,
ainda tem salvação. Então, vamos acreditar, né? Vamos procurar trabalhar, porque é esse o caminho, né? Não há como fugir disso. Eu quero pegar um gancho aqui, doutor Otávio Massude, sobre a questão da salvação. E é importante, Massude, no início do programa, não sei se você observou, eu falei aqui que eu fui convocado esse final de semana a estar ali com um homem que eu até usei assim, eu até dramatizei um pouco aqui. Muito influente, né? Que recém-chegado aqui nesse estado está assim, boquiaberto, e ele disse para mim o seguinte: Marcondes, isso aqui vai ter que mudar, isso aqui precisa mudar. Eu falei, pois eu quero agora a sua ajuda. Eu estou falando aqui de igreja, gente. O doutor falou de salvação, vou falar de igreja. Eu fui convocado, eu quero até mandar um abraço para o meu amigo Alexandre, o bispo da Igreja Mundial do Poder de Deus, que estará, inclusive, aqui na nossa rede agora, tá certo? Ele terá um programa aqui, não nessa área nossa, viu, Massude? Porque senão porque gostei muito do Bispo Alexandre, um abraço, Bispo, e seja bem-vindo aqui agora conosco aqui no grupo, né? SGC, aqui na Rede TV. E o que ele colocou para mim? Você tem uma ideia, doutor Otávio? A preocupação dele, por que Rondônia, Porto Velho, está desse jeito? É de alguém que chegou aqui recentemente e é impactado por essa terra, né? E aí eu falei assim, Alexandre, nos ajude então a mudar, nos ajude, então venha, exerça o seu papel, não só como bispo, mas como cidadão. Ele falou, Marcondes, conte conosco, a igreja está... Porque a igreja sempre é soberana nessa questão, ou seja, católico, evangélico, em fazer a ação social, o assistencialismo, né? Mas eu acho que está no momento agora de não confrontar, digamos assim, os demônios dentro da igreja, mas vamos confrontar os demônios fora da igreja, porque tem muito. Né? E igreja, para quem não sabe, eclésia, para fora. Ou seja, eclésia significa para fora das quatro paredes. E eu quero que algum pastor me ligue aqui chateado para falar comigo. Sabe, porque para falar de igreja, eu posso falar hoje de igreja, tá certo? Então vamos parar de hipocrisia. Esses dias o Magno Malta estava revoltado aí, senador Magno Malta, em rede nacional, doutor Otávio, falando, olha, estou chateado, quantos estão lá e não fazem nada? Ele estava falando de irmãos. Então assim, está na hora a gente parar de ser hipócrita e arregaçar as mangas, fazer como o bispo Alexandre está fazendo, Marcondes. Então conte com a gente, vamos exercer, e omissão, para quem não sabe, irmão, é pecado também. Não se envolver com a política é pecado também. Marcondes, doutor Otávio, já vou provocar um pouquinho você. A respeito desse assunto, só... A OAB está omissa também? Não. Ou não? Não, a OAB é uma das entidades mais atuantes na área da política, inclusive foi uma das entidades que sustentou pela aplicabilidade da Lei da Ficha Limpa, né? A denominada Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135 de 2010. Né? A OAB houve sustentação oral por parte, na época, o senhor Fir Cavalcante, então presidente da Ordem, perante o STF. Presidente nacional, né, da OAB? Na época, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, para poder fazer essa força, né? Ter essa força perante ao Supremo. Muito bem, a OAB está de parabéns. Eu coloquei isso para provocar o doutor Otávio aqui, e você vê como ele já fez uma defesa e já fez uma política aqui. Não deixa de ser uma política, né? Parabenizar o nosso amigo Andrei Cavalcante, que está lá na gestão hoje, né? Sim, o nosso presidente, né, o doutor Andrei Cavalcante, é uma pessoa competente, digna. Essa definição que eu vou dar agora de política, como a arte da convivência, ela abrange todos os aspectos do ser humano. O Massude, ele é político dentro da casa dele, ele tem que conviver com a mulher dele, ele tem que conviver com a Sofia, a linda Sofia. Olha que a Sofia, para convencer o voto dela, é difícil, viu? Então é política também, é política. Então a arte da convivência, a arte de saber viver com todos os demais é de alguma maneira política, sim. Muito bem. Massude. Fazer um comentário na pergunta. Sobre a Sofia, mandar um beijo, alguma coisa? Um beijo para a Sofia, claro, né? Brincando. Do nosso telespectador. Nos pleitos majoritários, né, que a gente sempre fala, são as mesmas pessoas que estão aí. Historicamente, na vida pública, normalmente galga-se algumas posições. Então, normalmente, os candidatos a governo, a Senado, são nomes muito conhecidos mesmo de vida pública. Então, raro o Estado
em que vai ter um candidato a governador que antes não foi um deputado, que antes não foi um deputado federal, Uma história, né? ou antes não exerceu alguma função pública que o destacou. Então, por isso que a gente tem essa impressão, sim, de que está aparecendo, nadando na mesma seara de nomes. Se a gente olhar o Rio de Janeiro, a gente está de volta aí na competição, o Antony Garotinho, que já foi político, já voltou. A gente tem o vice-governador disputando, o Pezão, e por aí vai. Né? Então, a política... então, a gente está muito parecido com todo mundo. Então, o que eu coloco é... Essas eleições que a gente vê senador e governador, a gente sempre vai ver políticos que têm uma trajetória maior. Então, causa essa impressão, sim. Mas é porque dificilmente o eleitor também aceita alguém que caia de paraquedas, sem ter um histórico de vida pública, querendo assumir o Estado, querendo assumir uma posição tão forte. Sabe o problema que eu vejo? É a emoção. A emoção. Eu vejo que nós somos muito emotivos. Isso é verdade, mano. Doutor Otávio, eu vou aproveitar e vou dar uma dica aqui, falar em emoção. Quem assistiu o filme A Culpa é das Estrelas? Quem aqui assistiu? Eu não vou negar, não. Eu assisti. Confesso que eu assisti também. Eu também assisti. Pensa num filme maravilhoso, né, doutor? Ele tem uma história filosófica tanto profunda. Que história. Que emocionante. Agora, o filme, há um propósito naquele filme, né? Fala de 3 jovens com câncer. Né? Fala de uma história do ser humano. Agora, trazendo para cá, falando da FIFA, que os torcedores do nosso país estão colocando toda a emoção e esquecendo o que a FIFA faz com o mundo, não é nem com o Brasil, não. Mas pior fez com o Brasil aqui, que os impostos, né, nem cobraram, né? Estamos falando de 15 bilhões aí. Mas não foi a FIFA que isentou, foi o Brasil, não, né? Pois é, mas aí a emoção, né? Quer dizer que a presidente Dilma quer pegar a taça lá e entregar, né, para o Brasil. Será que é isso? Aí eu pergunto, e eu pergunto a você também, falando sobre omissão, será que você vai ser novamente nessas eleições omisso? Ou vai ser responsável pela sua ação de digitar lá, né, a pessoa certa lá, e que você vai ver antes, não é chegar e, olha, me dá aí um saco disso, aquilo, outro, eu só voto se você me der alguma coisa em troca. Tem que parar com isso, gente, é uma vergonha. Só um exemplo de omissão, Marcondes, o senhor estava falando no início do programa, a respeito da questão do voto nulo, que não foi, não havia sido, usar a palavra, destrinchado, né, nos seus detalhes. Tanto o voto branco quanto o voto nulo, doutor, seria muito importante a sua explicação, porque tem gente que não entende o papel dele verdadeiro na eleição. Eu vou pedir para o doutor Otávio explicar a gente, depois do intervalo, você vai saber mais sobre essa questão, né, das eleições, essa questão toda aí, sobre o voto, como é importante o seu voto, né, para desenvolver aqui o nosso estado, a nossa capital. Já, depois do intervalo. Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Boa noite, Rondônia. Eu queria mandar um abraço para minha Rondônia aí. Rondônia é minha, é sua, é nossa. Rondônia é da gente e é assim que tem que ser. Precisamos estar fortes, firmes aqui, buscando sempre mudar essa terra que eu vivo, que você vive, né? Eu acredito que os rondonienses dessa terra só têm aí de agradecer uma terra tão acolhedora. Eu, pelo menos, cheguei aqui, tinha 7 anos de idade. Eu me considero um rondoniense, né, de carteirinha e nato da terra. Acredito que você também deve ter essa preocupação, mas fui acolhido em Rondônia, então estou aqui, minha família existe, é claro, eu estou aqui vivendo em paz. Agora falta um detalhe, falta me preocupar e ter responsabilidade, né, como cidadão. O programa de hoje fala sobre justamente isso, a omissão, né, ou o desenvolvimento, porque tem tudo a ver. Não adianta eu me omitir de responsabilidade, eu falo isso para os jovens. Falo isso para aqueles que estão já aí na labuta há muito tempo e, infelizmente, decepcionado aí com a política, né? E eu trouxe aqui hoje para falar conosco o doutor Otávio e falar um pouquinho sobre essa questão. Tenho trazido aqui, inclusive, no programa, o doutor Joacir, né, outras pessoas, para falar um pouquinho sobre isso. É importante você se preocupar, né? E aqui falávamos há pouco, antes de entrarmos aqui ao vivo com você em casa, sobre a questão do voto nulo, a responsabilidade. Eu até perguntei aos dois, ao Massoud e ao doutor Otávio, quem que anula o voto hoje? Será aquela pessoa que não quer mais saber de política e nesse momento você passa a responsabilidade para o corrupto? Porque eu acho que é isso que acontece, né? E aí, doutor Otávio, quem que
qual que é a idade do voto nulo? Acho que é uma pergunta que eu deveria fazer para você. É uma pergunta que você deve fazer, um dever seu realmente, para poder esclarecer. Pelo seguinte, Marcondes, em ano eleitoral, surge aquela notícia de que se o eleitor anular o voto, novas eleições ocorrerão. E aqueles candidatos que participavam dessa eleição, que for anulada, não mais participariam da eleição futura. Contudo, sinto informar que isso é uma grande inverdade. E deve ser esclarecido ao eleitor, porque no momento em que ele anula o seu voto, ele na verdade está tornando ineficaz para qualquer fim. Né? O voto dele não tem validade alguma, carece de eficácia. O que é que ocorre com isso? Ou a questão da possibilidade de um eventual segundo turno, ou os votos que são indecisos, eles serem computados para os outros candidatos, enfim, são vários os efeitos. E também, só esclarecer um detalhe, que o voto, a eleição que é anulada pelo voto nulo é aquele voto que é oriundo de corrupção eleitoral, de fraude eleitoral, não aquele em que o eleitor espontaneamente anula o voto, seja ele nulo ou branco também, que tem o mesmo efeito. O voto branco e nulo, eles têm exatamente o mesmo efeito? Sim, nesse aspecto sim, né, quando o eleitor anula o voto. Agora, quando ele é fruto, né, de uma corrupção eleitoral, de uma fraude nas urnas, que até onde se tem visto essa questão da fraude das urnas, ela vem sendo um tanto inexistente, né, pela questão eletrônica, né? Então o voto nulo nesse aspecto e o branco ele tem o mesmo efeito. E sobre a idade, será que o voto nulo, doutor Otávio, existe uma idade do jovem revoltado que não vê aí? Eu não vou falar nem de educação, porque é o que todo mundo usa. A educação falha, a segurança que não existe. E falar em segurança, sexta-feira estarei discutindo segurança aqui no programa, eu, Rosinaldo Guedes, e mais uns 2 convidados, viu? O Massoud é até responsável por fazer essa pauta aí. A idade do voto, o adolescente não está votando, está anulando, ou é aquela pessoa que já está cansado de tudo isso aí, não quer mais saber e se omite? Essa é uma pergunta justa também, Marcondes, pelo seguinte, o voto nulo, só esclarecendo, é um direito do cidadão também. Ele tem o direito de votar, mas saiba ele que esse voto não vai ter eficácia nenhuma, não vai ter efeito nenhum, né? Então, o eleitor, seja ele por quais razões decide anular seu voto, que talvez possa ser fruto de alguma imaturidade em relação às questões políticas da sociedade, talvez não seja a melhor maneira de transformar a realidade na qual o cidadão está inserido. Eu acho que é uma dificuldade que nós temos que enfrentar. Eu vejo que é um problema que nós, não só aqui em Rondônia, e aí o resultado de tudo isso que aconteceu agora há pouco tempo pelo Brasil, tantos protestos e concessionárias aí quebradas, protestos, eu digo até vândalos, porque protestos irresponsáveis esses, porque protestar é uma coisa, não é, doutor Otávio? Agora, você quebrar um carro, entrar dentro da empresa, quebrar um banco, acho que isso aí não é protesto, isso aí é vandalismo, tem que ir para a cadeia. Carece de legalidade e legitimidade qualquer transformação que seja feita pela força. Eu vou fazer um comentário que foge um pouco desse aspecto de protesto, mas é uma coisa que tem me incomodado ao longo dos últimos 2 dias. A força da mídia é tremenda, Marcondes. Nós tivemos no palco maior do estádio lá do Mineirão, ali em volta, um acidente terrível. Desbarrancou, caiu um viaduto, né? Um viaduto. Aí nós temos aí em São Paulo, né? Foi em Minas Gerais. Minas Gerais, morreram acho que 3 ou 4 pessoas, ainda estão procurando aí saber se vai ou não vai. Ali foi uma fatalidade. Não, é uma fatalidade, mas a gente envolvido nesse clima de Copa do Mundo e tudo mais, se a gente observar o que foi noticiado disso... não foi... Então, aí que eu falo da emoção. Lamentavelmente, no mesmo aqui. dia, o Neymar quebrou um pedacinho da vértebra dele. Pois e aí todo mundo aí... E ele vai jogar, eu acho que esse cara, se o Brasil passar amanhã, que eu vou falar pra vocês, eu sou muito frio, eu não sei, tá? Tá sem Neymar, né? E tá sem... Thiago Silva. Pois é, gente. Olha, mas nós temos imagens aí, eu queria que a produção colocasse, sobre essa questão de protesto, até uma blitz que foram feitas. Coloca no ar pra gente ver aí. Só a imagem, para vocês entenderem. Aí a pergunta que vem aqui, né? Que vem para nós.
será que protesto... E isso ontem aqui, tá? Isso foi ontem aqui em Porto Velho, né? Uma movimentação grande que houve por conta de... Enfim, aí eu deixo no ar a pergunta para os dois aqui, para você que está em casa. Será que protestar é uma coisa e a falta de respeito que há com as autoridades nesse momento, e você que deve ter a consciência de fazer um protesto digno. E o protesto digno para mim é aquele que não vai mexer, não vai tirar a tua dignidade. Eu acho que esse é o ponto, né, doutor Otávio? Acho que esse é o ponto. E olha só, eu acredito que aí envolvia, com certeza, não sei se envolvia bebida, né? Aí parece que foi feita uma blitz aí nesse local, e aí olha só como foram abordados aí. E os policiais foram agredidos aí, viu? Os policiais foram agredidos. Você vê que de uma maneira geral, é um desrespeito à lei, né? O cidadão ele ainda carece ainda de uma maior observância à lei, respeito à lei, às autoridades. É um ponto importante porque, de certa maneira, talvez no íntimo dele, aquela autoridade não o representa como deveria. E aí, em razão disso, surge esse despeito, que é algo prejudicial a todos. É lamentável, Marcondes, porque a gente imaginar que esse policial saiu da sua casa. E é um pai de família também. É um pai de família e ele está zelando pela segurança de todos nós. Que ele não quer que uma pessoa que bebeu e vá dirigir, ou seja, ingeriu bebida alcoólica e pegue um volante, que ele não seja um risco para si próprio, nem para outro. A gente não quer que esse policial exerça a sua função. É descabido. Porque o que ele está fazendo é zelar pela sua vida e pela vida do próximo. Apenas isso. A lei determina isso. Se você não consegue compreender a magnitude dessa lei, a essência dela, que a lei seca é isso. Se você bebeu, você não pode dirigir. E você está falando de uma festa onde o mote principal é a bebida alcoólica. E aí é uma das coisas que eu particularmente, eu não vou aqui, claro, quem sou eu para julgar alguém? Particularmente, eu não bebo, não sou contra também, mas assim, eu acho que há limite para tudo. Eu bebo, mas eu não dirijo, né, Marcondes? Pronto, é uma frase. Agora, trazendo aqui a questão do protesto, a questão dessa revolta hoje que há no país, esse momento delicado que há, né? E aí eu coloquei aqui, doutor Otávio, até eu queria fazer uma pergunta. Tá ligado, Marcos. Tudo ligado. E a OAB, nesse momento, doutor Otávio, a OAB tem uma responsabilidade muito grande, eu entendo, junto com o Ministério Público Federal. Eu acredito que o Ministério Público Estadual entra nessa questão ou não? Entra também, né? A questão dos protestos? Sim, não, de acompanhar essa questão dessa política toda aí, dessa campanha toda. Todos os órgãos, todos os órgãos entram nessa discussão para fiscalizar. Sim, de uma maneira geral, sim. Essa questão do protesto em si? Da observância da lei em si, ela tem que ser promovida através de uma cultura, né, que promova a ética do cidadão, a lei, né, e tem que se partir de todas as instituições que, de alguma maneira, representam classes, representam, né, parcelas do poder estatal. Então, tem que haver um conjunto de esforços mesmo para transformar a atual realidade brasileira. Fazendo menção àquilo que o Massoud falou a respeito da Copa do Mundo, não será um evento como a Copa do Mundo que vai transformar a mentalidade do brasileiro relacionado à sua pátria, ao seu dever cívico, né? Infelizmente, o carnaval que se instalou, gosto de Copa do Mundo, né? Enfim, mas o carnaval que se instalou, não sei até onde é benéfico ao país. Eu acho que carnaval, eu sou suspeito de falar, até porque também não sou chegado a carnaval. E claro, volto a dizer, eu não sou contra, né, quem faz a sua brincadeira ali com paz, com amor, né? Agora que nós devemos nos preocuparmos com esse momento que nós trazemos aqui a discussão para você em casa, que é a minha preocupação. Tenha certeza que uma empresa hoje que paga os seus impostos, que dá o seu emprego aí a 10, 15, 30 ou 100, 300 funcionários, tem a sua política hoje, né? Tem essa preocupação, Massoud, doutor Otávio, de fazer com que caminhemos aí mais para algo concreto, que é uma bancada federal que nós precisamos ter de vergonha aqui,
que faça uso dessa representatividade. Para quê? Para que a gente tenha um Estado melhor. É claro que eu não vou dizer, eu repito, nós temos bons políticos, sim, aqui, mas nós temos muito mais maus políticos aqui. Infelizmente, nós temos que mudar isso. E é no voto, e é agora nessas eleições. Um dos aspectos interessantes que você falou, Marcondes, a respeito da participação das empresas no processo político eleitoral. Muito bem. Né? As empresas, elas têm a possibilidade de realizar doações. Né? São doações que, de uma maneira geral, podem chegar até 2% do faturamento bruto anual dessa empresa no ano anterior à eleição. Né? E se vê grandes empresas como nas construtoras de hidrelétricas, né? Essas envolvidas diretamente na política, né? São as empreiteiras, né, doutor? Um tanto empreiteira, banco, sobretudo instituições financeiras, né? São os grandes doadores de campanha. E há uma discussão jurídica a respeito da constitucionalidade dessas doações. Ainda não houve o Supremo Tribunal Federal ainda não bateu o martelo a respeito dessa situação, mas já há votos, há cerca de 6 votos que já se configura numa maioria a respeito da inconstitucionalidade da doação de valores de empresas para a campanha eleitoral. Afinal de contas, essas empresas que doam também, elas vão exigir favores em troca dessas doações, porque são doações exorbitantes de 20, 30, 40, 50 milhões para uma campanha presidencial. Então, há de ser um retorno que vai ter um investimento. E daí que se origina também o processo de corrupção. Então, ao eleitor, Caixa 2, então, ao eleitor, eu digo que é importante examinar a questão dos financiadores de campanha dos seus políticos, para ver a quais interesses esse político se encontra atrelado. Olha, o doutor Otávio agora, ele concluiu agora a responsabilidade que deve haver das empresas, e principalmente as empresas desse estado. Nós estamos falando de Rondônia. Acredito que você, que é um mega empresário, você que está assistindo o programa, que tem aí a responsabilidade não só com a sua empresa, com a sua família, com seus filhos e com os seus empregados, você deve sim, não é deixar de exercer, não é isso, doutor Otávio? O papel de influenciar, né? Ou até mesmo de doar, mas é não se envolver nessa questão da corrupção em si. Para essas eleições agora, vai ser liberado, né? Tá ok, a possibilidade de doações, as regras do jogo já foram estabelecidas, né? Não vai haver problemas, pode ser feitas as doações, né? Contudo, eu digo ao cidadão ter a sua ressalva, né? E examinar na sua consciência se realmente aquilo lhe convence, lhe convém, né? Dentro do aspecto político. E dentro disso que você colocou, eu acho que a gente deve analisar alguns pontos. E aí eu quero que vocês me corrijam se o meu pensamento aqui... Aí eu vou viajar agora, eu vou lá em Platão, né? Falar um pouco sobre Platão, que eu sei que aqui os doutores conhecem muito. Mas trazer a vocês a necessidade de dizer a você que está em casa o que é democracia. E você precisa se preocupar e analisar muito isso. Porque grupos em Rondônia tem muitos, muito pouco. Ou na sua opinião, eu pergunto, será que não há um grande grupo aqui em nosso estado sempre querendo comandar e não quer largar isso aqui porque, digamos assim, não é pela política em si, não é pelo bem ao próximo, há um interesse, como o que o doutor Otávio colocou aí, sempre uma empreiteira, né, envolvida, sempre uma empresa que vai ser beneficiada, e aí os hospitais continuam da forma que estão, né, os postos de saúde precisando de atendimento, as escolas precisando de comida, né, crianças aí. Então, assim, eu acho que a preocupação deve ser minha e sua que está em casa. Eu acho que esse é o ponto, doutor Otávio, que eu vejo que a OAB, ao Ministério Público, o doutor Reginaldo Trindade foi feliz num comentário que ele falou aqui. Eu quero até mandar um abraço para o doutor Reginaldo Trindade, que faz tempo que ele não vem aqui conosco. Falou assim, olha, nós não podemos perder a fé, Marcondes. Foi dessa forma que ele colocou. Precisamos ter a fé inteligente. E nós vamos, sim, buscar essa mudança que nós tantos esperamos. Agora ele falou também, nós merecemos o governo que nós temos. Ele usou dessa palavra e foi feliz com o comentário. Inclusive, parabenizar o doutor Reginaldo Trindade, porque é uma das autoridades públicas daqui do nosso estado mais atuante nessa área da política, né, como procurador eleitoral. Foi uma pessoa que realmente desenvolveu um excelente trabalho e pude acompanhar durante o período que ele esteve na corte eleitoral. E o doutor Reginaldo Trindade, ele é tido aí hoje como
um baluarte aqui nosso, até um homem íntegro que é, né, e tem investigado muitos corruptos aí, inclusive colocado a sua vida aí em jogo. Eu acredito que vocês sabem que eu estou falando aqui, a coisa é séria, não é fácil. A gente até sabe, né, Marcondes e doutor Otávio, que o exercício de algumas autoridades, ele custa o seu risco de vida, o seu bem-estar pessoal, mas o exercício da cidadania, ele tem que ser feito por cada um de nós. Quando a gente vê esse tipo de manifestação, é a falta do exercício da cidadania, é a falta do interesse pelo bem comum. Muitas vezes você vê uma ação como essa que a gente acabou de ver no vídeo, que impacto a gente imagina? Você mais tarde vai levar sua mãe mesmo no hospital e vai estar todo mundo lá ocupado, os leitos e tudo mais, porque vai ter 50 acidentes de trânsito e todo mundo vai estar cuidando disso, doutor, porque foi isso que gerou acidente de trânsito, a bebida alcoólica, o volante. Ao mesmo tempo, fala o voto comprado, o voto que foi vendido, o candidato que foi eleito fruto de corrupção, o que você vai cobrar dele? O que o cidadão pode falar de alguém que, do processo mais bonito que é o sufrágio, ele usou de má fé para conseguir galgar um posto? Então ele está fazendo exatamente o que ele propôs na hora que se ele colocou o nome para ser votado. Ele foi lá e negociou o voto e mais adiante ele vai fazer isso em todas as esferas possíveis que ele exerceu o mandato dele. Então o reflexo é puro. E eu acho que o doutor Reginaldo Trindade foi muito feliz naquela colocação. Verdade. Porque quando a gente percebe que o eleitor se dispõe a negociar o voto dele, ele não percebe a força da mudança que a gente pode causar com um voto. Ele está se colocando numa posição muito pequena. Então, você, cidadão, tem um papel fenomenal nessa eleição. A sua consciência. A gente está discutindo, está batendo muito forte nisso aqui. Eu acho que o Marcondes bate com muita firmeza, porque a esperança que a gente tem está na mão de cada título de eleitor que tem aqui dentro do estado de Rondônia. A expectativa de construir esse estado melhor não pode estar na mão só das instituições, dos procuradores de justiça, dos promotores de justiça. Essa responsabilidade, ela está na mão de cada um eleitor que segura seu título, que vai no dia da eleição depositar seu voto, e nele tem que estar cheio de esperança, tem que estar cheio de responsabilidade, olhando, como o doutor Otávio falou, quem financiou meu candidato, como ele que se portou durante a eleição, quem foi esse cara antes de se tornar candidato. Muito bem, Massude. Muito bem, eu até quero, doutor Otávio, o Massude já acredito que foi feliz aqui nesse comentário. Infelizmente, nós estamos encerrando o programa. Eu quero deixar aqui o doutor Otávio rapidamente, aí alguns segundos, para finalizar aí e já dar uma boa noite para as pessoas que estão nos assistindo. Parabéns, viu, Massude? Muito bem. Exercício de cidadania agora há pouco aqui pelo Massude, exercido. Grato Marcondes, grato Massude. Aproveitando o que o Massude disse, eu quero colocar também a minha mensagem ao telespectador, ao senhor que não está nos ouvindo aqui. Eu acredito e eu entendo também que o sofrimento humano ele é fruto da inconsciência. Sofrimento humano, fruto da inconsciência. Como acabar com esse sofrimento da sociedade, das pessoas, é trazer mais consciência. Um ato, como o ato de votar, um direito, que é um direito político, foi um direito conquistado a duras penas. Um longo e tortuoso caminho foi preciso para se chegar a esse atual estado das coisas, que hoje nós temos esse direito de escolher uma pessoa a nos governar politicamente. Então eu digo ao senhor telespectador, eleitor, e a mim também, como cidadão, trazer para a hora dessa nossa escolha, desse nosso exercício, que é um exercício que está ligado ao bem comum, que está ligado ao próximo, que está ligado a mim. E como o Marcondes falou, é uma discussão que tem que ser trazida, a discussão da moral, a discussão da religião, da espiritualidade, para dentro dos círculos que existe dentro da sociedade, de maneira não emotiva, mas de maneira racional, clara, para que possamos transformar realmente a realidade que se apresenta. Muito bem, então tá aí. Doutor Otávio aqui, representando a OAB aqui hoje, parabéns, ele, o Massude. E eu fico por aqui encerrando dizendo o seguinte: exerça o seu direito de cidadão, exerça o seu direito
porque se você não fizer isso, infelizmente, nós vamos andar para trás. Então tá aí, Rondônia é minha, é sua, é nossa, é da gente. Até quarta-feira aqui com o quadro Viva Mais com o Dr. Jadil. Até lá.